Muito bem, então nós estamos falando hoje sobre agradecimento, sobre gratidão. E o texto que eu li no início fala dos 10 leprosos, que pediram para Jesus ter misericórdia deles. E depois então, indo se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Um voltou e agradeceu a Deus. Então, a gente quer trabalhar um pouco essa ideia de gratidão, de agradecimento, né? E eu quero usar mais duas histórias bíblicas que falam, não de uma maneira direta, a palavra gratidão ou agradecimento, mas a história em si vai mostrar a atitude de pessoas que na sua atitude demonstrou gratidão por alguma bênção que foi recebida. Uma das histórias, você não precisa abrir aí, mas certamente você conhece, está em Esther capítulo 6. O livro de Esther é muito bonito, né? Porque os judeus estavam lá na Babilônia, eles foram levados cativos, a tribo de Judá, mas já Nabucodonosor não era o rei que estava dominando sobre eles, porque depois a Pérsia dominou a Babilônia. De maneira que, naquela época, Nabucodonosor não estava mais, mas havia ali um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther, e ele foi um líder judeu lá no exílio. E vocês conhecem bem essa história, né? Se levantou um primeiro-ministro do rei Xerxes, ou Assuero, chamado Amã. E esse homem acabou odiando os judeus, e de um modo especial a Mardoqueu. Quando ele foi, esse Amã, colocado pelo rei Xerxes numa posição de honra na administração do governo, todas as pessoas reverenciavam Amã, e quando passavam perto de Amã, se prostravam diante dele. Mas o judeu Mardoqueu não fazia isso, porque ele temia a Deus, ele só se prostrava diante de Deus. Isso fez com que Amã odiasse a Mardoqueu e a todo o povo judeu. E nós conhecemos a história. Amã, ele trabalhou politicamente falando, para que o rei fizesse um decreto para o extermínio de todos os judeus que morassem em Jerusalém, ou naquela cidade que eles estavam ali, em outros lugares. E o rei, sem saber direito o que estava fazendo, assinou o decreto, selou, e essa mensagem foi enviada para tudo quanto é lugar. De maneira que nós conhecemos a história. Esther foi elevada a rainha e era uma judia, e Deus fez isso para o livramento do povo de Israel. Mas no capítulo 6, foi muito interessante, porque Amã preparou uma forca. Ele queria que o rei desse ordem para matar Mardoqueu. E ele preparou uma forca, ele tinha todo um trabalho preparado para essa destruição. Mas acontece que o rei tinha em Mardoqueu uma coisa importante, porque 2 oficiais do rei se levantaram para tirar a vida do rei, fazer uma armadilha. Mardoqueu ficou sabendo a respeito disso, do que Bigtã e Teres queriam fazer, e ele se antecipou e anunciou para o rei a trama desses 2 oficiais. Dessa maneira, então, esses oficiais foram mortos e o rei foi livre. E passou algum tempo. Numa noite o rei não conseguia dormir, que é bem o capítulo 6 de Esther, não conseguia dormir. E lhe veio à mente, certamente pelo Espírito de Deus, o que Mardoqueu fez por ele, sendo fiel, anunciando a trama desses 2 comandantes. E ele chamou então uma das pessoas que faziam a leitura do livro dos Atos do Rei, mandou ler. E a pessoa começou a ler e apareceu o que Mardoqueu tinha feito em favor do rei. E o rei olhou para o escrivão e falou assim: escute, o que fizeram para Mardoqueu? Que honra ele recebeu pelo fato dele ter me avisado e ter me ajudado? Aí ele falou assim: não fizeram honra nenhuma, não aconteceu nada. E o rei ficou aquilo no coração. E aí vem entrando no palácio Amã, e o rei pergunta para o escrivão: quem está entrando no pátio? Ele falou assim: é Amã. Mande Amã vir aqui que eu quero conversar com ele. Aí Amã chegou perante o rei, e o rei chegou assim: Amã era um dos braços direitos do rei. O que o rei deve fazer a um homem que ele quer honrar? E a Bíblia diz que Amã logo achou que era ele, né? Quem é que Deus quer honrar, senão eu, que sou o mais importante depois do rei, aquela coisa toda.
E Amã se encheu de alegria e coragem, né? E ele disse assim: olha, rei, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar um cavalo que você já andou, um manto que pertence ao Senhor, e colocar sobre essa pessoa, e uma coroa na cabeça, e pegar um dos mais importantes príncipes teus, e fazer com que essa pessoa vá, junto com esse que o Senhor vai honrar, no cavalo, andando por todo o palácio e as redondezas, e gritando em alta voz: olha, é isso que se faz para um homem que o rei quer honrar. E o rei gostou da ideia, e falou: Amã, gostei da ideia, mano. Não está escrito isso, mas eu imagino, né, irmãos? Olha, você faça isso com o judeu Mardoqueu. Ora, irmãos, Mardoqueu, Amã estava entrando ali para pedir para Mardoqueu ser enforcado, e agora ele se vê naquela situação de constrangimento, tendo que honrar o homem que ele odiava, aquele judeu, e ele fez isso, pegou o cavalo, pegou o manto, pegou a coroa, colocou, e junto com o cavalo caminhando, ele ia gritando e dizendo: olha, é isso que se faz com um homem que o rei quer honrar, e tal e tal. Isso foi uma vergonha tremenda para Amã. Depois ele saiu envergonhado. Um detalhe importante, irmãos, é o seguinte, né? Que o rei disse para Amã: Mardoqueu está ali, na entrada da porta, faça isso com ele. Terminou aquela honra, para onde foi Mardoqueu? Voltou para o mesmo lugar que ele estava. Achei interessante isso, né? Aquela honra não trouxe para o Mardoqueu uma vaidade no seu coração. Ele continuou a mesma pessoa, ele estava lá como sentinela na porta, foi honrado, e depois ele voltou para a porta, para a mesma função. Interessante isso, né? E Amã volta para casa envergonhado, conta para a esposa, para os amigos, para os conselheiros deles o que tinha acontecido, e percebe então que a sua situação está difícil, porque ele queria matar e teve que honrar. Então, irmãos, essa história me faz pensar exatamente isso, né? O rei podia ter chamado Mardoqueu lá no seu palácio e falado para ele: Mardoqueu, queria te agradecer pelo que você fez lá no passado, que você denunciou lá os comandantes. Olha, eu queria te agradecer de todo o coração. O rei podia ter feito isso, mas certamente não era uma prática. Ele fez uma coisa maior, ele honrou aquele homem de uma maneira maior, para demonstrar a gratidão do coração dele pela vida de Mardoqueu. Foi como se ele falasse: olha, é a forma que eu tenho de agradecer pelo que você fez por mim. É uma história muito bonita, irmãos, história muito bonita. A gente sabe que em seguida Esther convida Amã e o rei para um jantar. Isso também ela já tinha trabalhado essa questão, e aí ela diz para o rei que existe uma pessoa que se levantou contra o seu povo, e o povo tinha um decreto do rei, haveria um dia em que os inimigos dos judeus poderiam atacar e exterminar a todos. E ela disse para o rei: olha, se só fosse um decreto para a gente se tornar um escravo, eu nem ia atrapalhar o rei com esse pedido, mas como é para acabar com o meu povo, eu sou obrigado a falar. Aí o rei diz assim: mas quem é essa pessoa ruim que fez isso? Olha, esse homem mau é Amã. E a partir dali então o rei fica totalmente revoltado contra Amã, e sai fora um pouco ali daquela situação do banquete, e Amã desesperado se prostra diante de Esther para pedir misericórdia. O rei volta e acha até que ele está tentando fazer alguma coisa contra a esposa, abusar dela, alguma coisa assim, e logo então ele vai e é enforcado. Interessante isso, irmãos, porque quantas vezes, né, pessoas se levantaram contra o povo de Deus, e isso continua acontecendo. A gente sabe que ser cristão, ser discípulo de Jesus, andar na verdade, não é algo fácil. Muitas vezes a luta, a perseguição. A Bíblia nos ensina que a gente não deve se preocupar com o ímpio que prospera, porque se nós estamos com Deus, se Deus é a nossa rocha, é o nosso Salvador, Ele vai estar conosco, e na hora certa Ele vai fazer com que a gente tenha a vitória. E a nossa vitória, irmãos, é a vitória de Deus, porque Deus cuida do seu povo. Então o rei abençoou Mardoqueu, e depois ele se tornou um homem importante, o segundo do reino, cuidou de todos os bens da casa de Amã que ficou para ele, e foi um judeu muito importante nesse período em que eles estavam fora.
e o rei agradeceu. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso, né? Não precisa ser grato. No dia a dia da nossa vida, pequenas palavras de gratidão às pessoas, né? O pastor Mauro acabou de expressar aqui ao pastor Guilherme, a toda a equipe, uma palavra de gratidão, de honra pelo trabalho realizado. E assim, não só na igreja, mas no dia a dia da nossa vida, né? Vamos pensar, por exemplo, marido e esposa. Vão indo, vida conjugal, a rotina do dia a dia, a gente para de agradecer, né? Uma comidinha feita, uma roupinha passada, a gente para. Então é importante ser grato, sempre ter isso no coração. Sabe o que eu fiquei pensando muito, irmãos? As pessoas orgulhosas, presta atenção nisso, as pessoas orgulhosas têm dificuldade em agradecer. Já parou para pensar nisso? Quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa se acha assim, dificilmente ela vai chegar e falar: obrigado porque você fez isso, obrigado porque você fez aquilo, qualquer que seja o gesto de uma pessoa. Às vezes a gente pensa que o agradecimento, a gratidão faz parte da educação que a gente recebe dos pais. Também é importante, a pessoa que aprende a ser educado vai aprender a ser grato, né? Mas o orgulhoso, ele dificilmente agradece. Então, irmãos, a gente precisa agradecer, né? A Deus, a esposa, aos filhos. Por exemplo, os pais, né? Filho com pai. Os filhos sempre agradecem aos pais pelo que faz. Se bobear, ele diz assim: eu não pedi para nascer, né? Não pedi para nascer, você tem que cuidar de mim mesmo, é sua obrigação fazer isso. Não, a gratidão. Meus pais não acertam em tudo, nem sempre eles são as melhores pessoas que os filhos gostariam, mas de qualquer maneira, a gente na convivência do dia a dia precisa aprender a agradecer. Então isso é muito importante, né, irmãos, na nossa vida, essa coisa do respeito, do mais novo com o mais velho. A gente sabe que o nosso país é um país assim que não valoriza o pessoal mais idoso, infelizmente, diferente no Japão, por exemplo, né? Eu estou lá com a minha mãe em casa há 90 anos, vai fazer agora em março 91 anos, né? Dificuldade, não escuta mais, para andar tem que dar um bracinho para ajudar a carregar, mas está lá, né? É minha mãe, tenho que honrá-la, tenho que amá-la, tenho que cuidar dela, assim como minhas irmãs cuidam dela muito tempo, durante o ano todo, ela só fica poucos dias aqui. Então, meu amado irmão, nesse ano ainda, pense nisso, e até o final do ano, faça isso, agradeça as pessoas que estão perto de você, e que te ajudam, e que te apoiam, de um modo muito especial, né? Vem cá, Cuestas, vem cá, fazer um exercício de gratidão aqui. Queria que vocês ficassem de pé um pouquinho. Eu queria fazer isso aqui, podia fazer com qualquer outro irmão, mas como Cuestas hoje representa aí a liderança do louvor, né? Então, te abraçando aqui, orando por você, eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado na música, nos instrumentos, nas vozes, porque é uma parte importante da igreja, né? Todas partes são importantes, mas a música, a adoração que faz parte do culto, e assim, uma coisa que a gente tem que pensar, toda vez que o povo de Israel ia adorar a Deus, com um sacrifício, que morria um animalzinho, aquilo era uma expressão de gratidão. Quando os judeus venceram lá com Mardoqueu e Esther, eles criaram o dia do Purim, que é uma festa israelita, sempre para lembrar que Deus livrou eles das mãos de Amã. Purim, que vem de Pur, que é lançar a sorte. Amã lançou a sorte para a destruição dos judeus, mas Deus Todo-Poderoso trouxe a vitória para o povo deles. Então, meus irmãos, a gente tem que ser grato. Então, minha oração aqui com Cuestas aqui, abraçando ele, é uma gratidão que eu tenho a Deus pelos músicos e pelos cantores e por todos que fazem parte desse ministério que é muito importante na vida da igreja, amém? Recebe? Pai, nós queremos orar aqui junto com Cuestas,
com toda a igreja, louvar o teu nome e te agradecer, Pai, pela vida dos nossos músicos, dos nossos cantores e cantoras, todos esses irmãos e irmãs amados que participam da adoração da tua casa. Pai, como isso é importante, nós queremos te louvar por isso. Eu sou grato a ti, Senhor, e orando pelo Cuestas, e abraçando ele aqui agora, eu abraço a cada um, meu Deus, que tem esse ministério abençoado na igreja. E assim, Pai, abraço todos os líderes, todos os professores da escola dominical, todos os líderes de departamentos, todos os irmãos que nos dividem a carga na diretoria, o trabalho da assistência social, Pai, tudo que envolve o reino e esta casa de oração. Pai amado, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos, para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, pode sentar. Então, nós falamos do leproso, né? O leproso tinha motivo de agradecer a Deus, foi curado, e tinha motivo, ele voltou e agradeceu. O rei Xerxes, o rei Assuero, tinha motivo de honrar Mardoqueu, porque Mardoqueu livrou a vida dele. Mas agora nós vamos pensar, para fechar essa mensagem, numa pessoa que aparentemente não tinha recebido nada ainda de Jesus para demonstrar tanta gratidão ao Senhor Deus. Esse texto está em Lucas, que fala de uma mulher pecadora, que um dia Jesus estava na casa de Simão, que era um fariseu. Então, olha só, irmãos, Simão era um fariseu, ele era um judeu religioso, e ele recebeu Jesus para uma janta na sua casa, e Jesus estava assentado junto com os discípulos, e esse fariseu também, tal. De repente a Bíblia diz, Lucas narra isso, né? Ele diz assim que uma mulher pecadora da cidade, não sei exatamente o que eles entendiam por ela ser pecadora, a gente não sabe, né? Aquela mulher chega sem ser convidada naquela festa, naquele jantar, e ela vai até Jesus e ela unge a cabeça do Senhor com um perfume, e ela chora, as suas lágrimas vão nos pés de Jesus, e com os cabelos ela enxuga. Então ela adora Jesus, mas ela é uma pecadora. Então na mente do fariseu fala assim: poxa, como é que essa mulher pecadora chega perto desse homem que todo mundo diz que é profeta? Eu até convidei ele aqui na minha casa para ver se ele era profeta mesmo, mas agora essa mulher vem aos pés dele, é uma profanação isso aqui. E no coração dele ele pensa assim: bom, se esse homem fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher, porque essa mulher é uma pecadora, não devia nem ter entrado na minha casa, não devia, porque o judeu não comia com o pecador, não podia sentar junto e ter refeição junto com o pecador. E aquela mulher faz aquilo. Aí Jesus chama Simão e fala: Simão, deixa eu falar um negócio para você, Simão. Tinha uma pessoa que tinha 2 devedores, né? 2 credores. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários, mas nenhum dos 2 tinha como pagar. Ele perdoou os 2. Qual que você acha que ficou mais contente? Aí Simão falou: Senhor, eu penso que aquele que devia mais. Jesus falou: é verdade. Aí Jesus falou assim: olha, eu cheguei na tua casa, e pensa só, irmão, ele era judeu. Como é que o judeu recebia um outro judeu? Como é que era a expectativa? Eu sou judeu, eu vou na casa de outro judeu, eu chego lá, qual a expectativa que o judeu tem quando chega na casa de outro judeu? Receber uma bacia para lavar as mãos, para lavar os pés, receber um ósculo, que o judeu tem esse costume de se beijar. Esse é a expectativa de Jesus. Mas Jesus chegou na casa daquele fariseu e não recebeu nada. E aí Jesus começa a falar para ele: ó, Simão, eu cheguei aqui, ó, você é fariseu, você é judeu, né? Você não me deu um beijo, mas essa mulher pecadora não para de beijar os meus pés.
Você não me ungiu com óleo, mas ela jogou perfume sobre mim. Então Jesus vai comparando o que o judeu, o fariseu, não fez e o que aquela mulher fez. E aí ele diz assim, sabe, ela muito me amou, por isso os seus pecados foram perdoados. Então, interessante isso, né, irmãos? Interessante isso, né? Como que o judeu recebeu Jesus, com o pé atrás, julgando o Senhor. Como que a pecadora recebeu Jesus? Adorando, tendo atitudes de serviço, aos pés de Jesus, perfumando o Senhor e agindo desta maneira maravilhosa. Aquela mulher foi perdoada, e Jesus disse para ela assim: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Então isso mostra, né, como que nós devemos nos colocar diante de Deus, como filhos de Deus, né? Nós não podemos deixar, irmãos, que a religiosidade, que ao longo dos anos a gente vai pegando uma forma religiosa de ser, a gente vai se acostumando com algumas práticas religiosas, né? De vir à igreja, de fazer uma oração lá na nossa casa, a gente tem algumas coisas de religiosidade que pode atrapalhar essa coisa que nós não podemos perder com o Senhor, que é a gratidão. A última música que foi cantada aqui fala do sangue, né? Agradecer pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que é o sangue que tem poder para nos perdoar os pecados e é uma marca sobre a nossa vida. Não adianta a pessoa procurar ser boa nessa terra e depois chegar lá no céu e falar: eu procurei ser boa. Ela tem que ter uma marca de Deus na vida dela, e a marca é o sangue. Quando o anjo da morte passou no Egito, as casas dos judeus tinham sangue do animal que foi sacrificado. Aquele sangue ali trouxe o livramento para os filhos. Então, nós temos que ser grato a Deus, grato pela salvação, pelo sangue vertido. Só o sangue de Jesus tem poder, e ter uma atitude como daquela mulher, que mesmo sendo pecadora, se prostrou ao Senhor. Agora, é para continuar sendo pecadora? Não, vai, a tua fé te salvou. A partir do encontro com Jesus, há uma mudança. Zaqueu, nós conhecemos bem a história. Como é que Zaqueu mostra a gratidão no coração dele por ter recebido Jesus na sua casa, ter tido a honra de receber o Senhor e ser abençoado por Ele? Como é que Zaqueu agiu, irmãos? Vendendo metade dos seus bens, dando aos pobres e ressarcindo aqueles que lhe tinham feito mal. Aquela atitude de Zaqueu demonstra a sua gratidão pelo que Jesus fez na vida dele, ao entrar na vida dele. Então, meu amado irmão, nessa noite, final do ano, dia 28, vamos pensar, né? Pensar nisso. Como é que está o nosso coração? Estamos gratos, agradecidos ao nosso Deus, às pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que nós trabalhamos durante o ano todo na liderança da igreja, ou seja, como for, cada um na sua atividade. Somos gratos, irmãos, porque Deus tem sido bom para conosco. Então, hoje é um dia que você vai fazer esse exercício, né? Vai fazer esse exercício. Vamos conversar um pouquinho agora? Então, marido e esposa estão junto aí. Vamos fazer um exercício de agradecimento. Mas se a tua esposa não está aqui, que a minha não está, por exemplo, ficou lá com a minha mãe, o Guilherme está sozinho também, procure alguém agora na igreja e agradeça pela vida desse irmão, em nome de Jesus, por alguma coisa que esse irmão fez e que foi importante para você. Vamos exercer agora esse papel da gratidão em nome de Jesus, tá bom? Faça esse exercício agora. Maura e Marisa já estão conversando. Agradeça pela vida do irmão. Agradece aí, irmão, pela vida do irmão.
Ó, eu falei para agradecer e já tem casal se abraçando. Espera aí, mano, vamos devagar com o negócio aí. É só algumas palavras de gratidão. Não, pode dar um abraço, lógico que pode. Dá um abraço gostoso. Graças a Deus. Ô Renan, obrigado, viu, Renan? Pelo ano todo de trabalho. Agora com a equipe aí. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, o Edson também. Eu vou agradecer o que você vai fazer o ano todo, viu, Edson? Tá bom? Sei que você vai trabalhar bastante com a equipe. Que Deus te abençoe grandemente. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Pai, pela Tua fidelidade para com a nossa vida. Pela vida de Jesus, Pai, Teu Filho amado, que se entregou por nós, venceu a morte ressuscitando, derramou sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Pai querido, foi exaltado às alturas, está à Tua destra, Pai, nós sabemos disso, e a qualquer momento, Deus querido, sob a Tua ordem, e o Senhor Jesus virá buscar a Sua igreja, e será um tempo de glória, um tempo de alegria, um tempo de gozo muito grande. Ajuda-nos cada dia da nossa vida a festejar, assim como foi lá com Mardoqueu, Pai, que a partir da festa do Purim, o povo se encheu de felicidade, de alegria, de louvor a Ti, pelo grande livramento que o Senhor deste naquela época. Também a nós, Pai, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou sobre uma rocha firme, e tem cuidado de nós, Pai, para que estejamos nas Tuas mãos, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para Ti, Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Renova, Pai, a nossa alegria de Te servir, de ser grato a Ti, Senhor, por todas as bênçãos e todas as vitórias. Também queremos agradecer pelas tribulações, Pai, que passamos, certamente coisas que o Senhor permitiu sobre a nossa vida, para aprimorar a nossa fé, Senhor, de maneira que a gente possa crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Pai querido, agora 2015 se aproxima como um ano para o Brasil difícil, Pai, difícil na economia, difícil em tantas situações, quem sabe. Pai, nós queremos Te agradecer muito porque a chuva veio em muitas partes lá em São Paulo que os mananciais estavam secos, como por exemplo o rio Piracicaba, a água agora jorra novamente, e isto é bênção, Pai amado. Mas cuida de nós, Senhor, e ajuda-nos para que o nosso coração esteja voltado para Ti cada dia da nossa vida. Deus, assim fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.